sei se vai ficar muito alto. Deixa eu ver se não vai ficar aqui. Então, a gente tem essa tendência a querer significar algo que eu estou sentindo através de uma ligação com essa realidade só, com os contextos dessa realidade só. E não é a sua vida ou os seus problemas que estão interferindo na sua energia, na sua vibração. Então a gente recebe esses milhares de acessos, a gente sente. Isso vem de várias realidades que eu estou vivendo, né? De pessoas que estão acessando o meu campo, de micro-ondas, que é dos celulares, enfim, todas elas, da alimentação, que gera uma química no meu corpo, que pode me desarmonizar ou pode me equilibrar, mas eu nunca penso que uma coisa que eu comi gerou essa sensação. Eu sempre acho que é a pessoa que é um problema na minha vida, ou é o meu chefe, ou é o meu marido, ou é o filho que está me trazendo problema. E o que a mente faz? Você gera essa sensação e a mente conecta tentando significar. E faz você lembrar daquele problema, que é o seu filho que está com um problema na sua vida. E toda hora ela usa esse caminho para significar algo que você está sentindo. E ela não te deixa sair disso. Então foi muito interessante você colocar: eu não estou bem, sendo que você está bem. Porque eu sei quando uma pessoa não está bem. Então o que a mente fez? Ela já conectou com alguma coisa. Na sequência ela vai criar um enredo disso. Então quando eu digo para vocês, não cocriem na velha forma, que é a ilusão, que é a estagnação, que é a cristalização de conceitos que a gente está trazendo, porque quando eu olho um filho meu como sendo um problema, eu cristalizei ele como um problema, e às vezes eu só vejo meu filho como um problema até o fim da vida, né? E eu também impeço ele de poder ser solução, luz na minha vida, porque eu cristalizei, eu estou naquele conceito, e a mente sempre vai usar isso. Qualquer coisa que aconteça, ela vai te ligar ali dizendo: tá vendo? Minha relação com meu filho é complicada. Olha o que você está dizendo, minha relação com meu filho é complicada. Você já deu um caminho de não resolver mais essa relação. Porque a mente vai usar isso sempre. Minha relação com meu pai é complicada. Você vai afirmando isso, gente. E as possibilidades, né, que são vários afluentes dentro dessas conexões neurais que a gente tem, elas vão sendo apagadas. E você cria um rio de conexão direta com uma resposta direta, que é: não tem jeito, isso nunca vai mudar. E aí vai ficando cada vez mais forte isso, e você não consegue resolver uma relação. Isso tudo criação da mente. Porque o seu pai te ama, você ama o seu pai, e vocês não conseguem se aproximar porque tem um monte de criação na mente. E você vai validando isso, na medida que você vai dizendo: é difícil, ele não muda, eu já conheço. E assim você faz com as relações, né? Então, a gente precisa parar de cocriar na antiga forma. Parar de olhar o outro de forma cristalizada, condicionando a pessoa através de uma criação da sua mente. Você condiciona o outro, ele pode fazer o que for, você não percebe ele, você não consegue ver ele, você condicionou a sua percepção àquela imagem que você cristalizou. Então o que precisa ser feito? Você tem que quebrar essa conexão direta de resposta automática quando você olha alguém e refazendo esses afluentes, dizendo: eu não conheço nada dele, eu não consigo acessar nada dele. Ele diz mais de mim do que dele. Eu vejo nele mais de mim do que dele. Ele é um papel em branco, é impossível saber do outro. E quando você vai fazendo esse exercício,
Você vai quebrando essa condição de não poder se relacionar com alguém porque você considera essa pessoa difícil. Geralmente, o outro te considera muito mais difícil, porque a sua condição impossibilita o outro de conseguir chegar até você, de te tocar, inclusive. Então a gente nunca olha o outro de forma cristalizada e limitada, porque isso é uma ignorância. Se a gente evolui, se a cada ano a gente está diferente, a gente já mudou, por que que o outro não está mudando? E pai e mãe tem que tomar muito cuidado com o campo energético que lança em cima do filho. Por que que os filhos precisam se afastar de pai e mãe? Porque dentro daquele campo energético eles não conseguem manifestar o seu potencial de cura, não conseguem, precisam se afastar. E no mundo ele consegue se manifestar, ele consegue, porque ele sai desse campo. Mas dentro do campo de pai e mãe não, porque o pai e a mãe olham esse filho de forma limitada. E fica muito difícil, às vezes eu chego a dizer, para de me colocar nesse lugar. Eu não estou aí, não quero estar. Por quê? Porque é uma força energética que faz com que você manifeste coisas. E quando a gente fala de campo mórfico familiar, não é tão simples sair dos campos. A gente tem que ter primeiro todo esse exercício do externo que a gente está falando, para depois ter condições de sair dos campos de campo mórfico familiar, que é a parte mais difícil. Porque esse sim a gente escolheu estar, né? E esse sim é mais complicado da gente sair. Mas é o trabalho mais importante de se fazer. Primeiro, sair da condição imposta pelo campo, dizer, olha, eu honro e agradeço toda a experiência que eu tive através desse campo de informação, só que hoje eu reconheço essa distorção, eu escolho deixar no passado o que é do passado e escolho seguir na nova vibração. E eu não valido mais esse campo vibracional. Isso não é um desespero da alma, eu não quero mais estar. Não, é um posicionamento energético, que é muito diferente. E quando a gente está firme nesse posicionamento energético, a gente sai, porque a gente tem livre-arbítrio e a gente tem soberania na nossa escolha. O que significa ter soberania na sua escolha? Ninguém tem mais poder para a sua escolha do que você. Ninguém. Então você é soberano na escolha, né? Então eu tenho que saber o que eu quero para conseguir chegar nesse lugar de cura. Quando eu decido me curar, eu me curo. Mas eu tenho que querer me curar. Porque às vezes a doença, eu uso ela, eu falo que eu quero me curar. No dia seguinte, eu acordo e me aproveito da doença. E faço assim, um jogo, uma chantagem emocional, uma vitimação, que eu escolhi de novo entrar na doença. Porque eu estou tendo ganho. Então não adianta um dia eu falar, eu quero me curar. No dia seguinte eu validar a doença porque eu tenho ganho. Não adianta eu falar, eu quero me empoderar, e no dia seguinte eu ter ganho da minha fragilidade. Então eu quero me empoderar, e no dia seguinte, eu sou uma coitadinha. Não adianta, porque eu invalido aquilo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e não cocriar. Você escolheu, você não pode mais ter ganho da antiga condição que você estava. Você tem que partir para a nova condição e abrir mão dos ganhos, das recompensas de se estar no lugar antigo. Porque tem muitos. Por que eu não saio de um relacionamento às vezes? Porque eu tenho muita recompensa, eu tenho muito ganho. E não adianta eu virar e falar, eu quero sair hoje, e amanhã eu estou lá fazendo o cara me dar tudo aquilo que eu ganho dessa relação também. Porque dessa forma eu não estou escolhendo sair. Então a gente precisa olhar como está sendo a nossa ação para a mudança. Bom, alguém tem dúvida? E a capacidade de amar, ela está muito relacionada a tudo isso. Vocês sabem como?
eu usar isso aqui, que está um pouco mais alto ali, porque não sei como está no vídeo. Está bem aí para vocês? Gente, vocês ganharam muito, né? Você viu? Vocês vão agradecer a Carol aí no Espaço na Máquina. Eu cheguei aqui e me inspirei. Tô fazendo live uma atrás da outra. A galera me pede live, eu nunca faço. Aí cheguei agora, tem 6. 6 lives para você, dá para parar de pedir. Pega essas e põe em prática, que dá para uma encarnação inteira. Não precisa ter mais nada. Parem de consumir espiritualidade, pelo amor de Deus, é o mesmo sistema de consumo. Então, assim, para que a gente tenha coragem, a gente precisa estar muito firme na condição de estar bem com você. Você tem que quebrar a distorção de achar que você precisa do outro para alguma coisa na sua vida. Que o outro vai te trazer aquilo que você não é capaz de conseguir sozinho. Então, para isso, você tem que retomar esse amor por você mesmo e fazer os exercícios, né? Que é conseguir realmente estar independente. O que é estar independente? Em qualquer lugar que eu vá do mundo, eu preciso estar bem. Qualquer lugar que eu vá no mundo, eu preciso saber estabelecer a minha própria cura. Eu tenho que conversar com o meu corpo, sentir o meu corpo. Eu tenho que ter uma conexão onde o meu corpo sinalizou e eu tenho que dar atenção para ele. Então eu tenho que parar de pôr energia tanto no externo e nas pessoas e jogar toda a minha intenção energética no outro e voltar para mim. Porque isso é ter autonomia, ter liberdade, ter independência. Quando uma pessoa tem autonomia, liberdade e independência, ela é a melhor pessoa para se relacionar. Porque o outro não se sente sufocado, não se sente preso, não está dentro dos jogos. Então a gente precisa fazer isso, que é inversamente contrário, né, ao conceito de egoísmo. Não é ser egoísta, você se trabalhar. Isso, na verdade, você está fazendo um bem para toda a sua família, para todo o seu núcleo de trabalho, porque você é uma pessoa que está bem resolvida com você. Você não vai gerar teias de dependência emocional. Você não vai roubar a energia do outro em nenhum momento, né? Você dá conta de ficar com a sua energia. Tá bom? A gente vai fazer um exercício daqui a pouco, que é um exercício para abrir bastante o nosso cardíaco, e através desse exercício a gente vai fazer esse exercício dançando, que é muito bom, e através desse exercício a gente vai entender que eu não preciso me proteger. Que quando eu estou no lugar de achar que eu tenho que me proteger, eu estou no lugar de ilusão. Eu não tenho que me proteger. Porque eu não valido o medo. A gente nunca dá poder para o medo, a gente dá poder para o amor. Se o amor é a energia mais poderosa, eu me empodero do amor e estou em qualquer lugar. Não importa, eu posso entrar em qualquer umbral se eu estiver vibrando essa energia fortemente em mim, né? E eu não tenho que ter medo, eu tenho que ter firme essa energia. Eu tenho que integrar essa energia na minha vida. E se eu até conversei isso com a Carol, as pessoas falam, mas energia negativa do outro. Negativa é não ter energia, menos. Então, como que algo que não é, pode interferir em algo que é? Não, está sem energia, não tem força nem para esse movimento. Imagine você com muita energia, você acende o outro, você doa, você dá. Então, se você se mantém com muita energia, até por uma condição física mesmo, você não pode ter mais energia do que é possível, você tem que doar. Existe um movimento dessa energia ser compartilhada, né? O elétron, quando ele assume a carga máxima, ele é expulso daquela órbita, porque ele não pode desequilibrar. Então ele vai para outra, vai para outra, vai para outra, e isso vai fazendo o quê?
ter mais energia elétrica. É a mesma coisa, quando a gente atinge um campo vibracional muito alto, a nossa energia ela não pode ficar na gente só, porque isso não é possível, a gente não dá conta, a gente fica muito expandido. E o que acontece? Você começa a compartilhar, e é um movimento natural energético. Então o seu campo, ele assume, ele domina o lugar, e ele vai fazendo todo mundo ascender. Então eu não posso, nesse momento planetário, ter medo da energia negativa. Eu não posso achar que a minha energia é fraca a ponto de alguém que está vibrando negativamente ter poder de me acessar. E o que eu tenho que fazer? Eu preciso subir o meu campo. Eu tenho que ter uma qualidade maior, né, de energia para que eu possa estar distribuindo essa energia. E aonde eu consigo subir o campo? Quando eu me conecto com essa energia que a gente chama de amor. Eu tenho que trazer ela para a minha vida, né? Nas palavras, nos atos, nas ações. Eu preciso usar muito essa energia, que é a energia da mais alta qualificação na minha vida. E é isso que vai gerar um campo alto. Rô, deixa eu te fazer uma pergunta dentro desse assunto aí que você falou do outro, né? Quando a gente está num núcleo familiar, ou mesmo núcleo social, com a família junto, e a gente tem aquele estereótipo de uma vida inteira, né? Fulano é dramático, fulano tá coitadinho, fulano é humilde, não interessa. Você fazer um movimento, fica uma energia densa, assim, esses rótulos. Então, como você faz um movimento para você ficar mais fácil, não digo que seja difícil, é se empoderando? Não, é incluindo o outro, primeiramente, porque ele está no movimento de ser excluído já. E todo o ser humano, ele tem uma necessidade de pertencer. Então, se existe um movimento onde o outro se sente como não reconhecido e excluído, você gera um problema de validar uma energia que já está nesse campo morto familiar, que às vezes está lá atrás, que é a energia da exclusão. Né? Você não permite que o outro seja aquilo que ele é, porque dessa forma ele não é aceito nessa família. Né? E você valida isso. Então, o primeiro passo é incluir todos que foram excluídos. Todos que foram excluídos. Porque a experiência dele é sagrada e ele contribui para o crescimento de todos. Ele tem uma importância enorme. Então, você tem que trazer para esse nível de consciência, sem querer mudar o outro. Agora, dentro da... Quando você é esse outro... Esse outro que foi sempre apontado como... eu sou esse outro. Quando a gente é esse outro, a gente tem que se empoderar do que a gente está fazendo nessa família. A gente tem que entender que sim, eu sou a ovelha negra. Se você quiser pôr esse rótulo, sei lá, você pode pôr qualquer rótulo, porque provavelmente para minha família o ideal seria ser comunista, assim, de verdade. Não, eu não sou. Mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo nessa família, eu tenho que estar empoderada disso. E essa distorção do outro não pode ser suficiente para baixar a minha energia. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo nessa família. Então eu tenho que me recolocar. Se ninguém na família tenha a consciência de te colocar, você também é um membro da família, então você também pode trabalhar a sua exclusão e se colocar de volta nessa família da forma como você tem que ser, né? Energeticamente. O outro pode continuar te vendo da forma que ele quiser, mas energeticamente você não pode se debater querendo provar. Lembra que ontem eu falei isso? Né? Então é bem importante você se recolocar na vibração correta dessa família. E você pode ir lá fazer o trabalho, ver que você foi excluída, pegar você mesmo e falar, eu te incluo, eu te reconheço. E você mesmo se incluir, porque você pode fazer isso com todos os excluídos, inclusive com você.
E isso é bem importante. Cuidem muito com todos os excluídos da família. Olhem quem foram os excluídos e iniciem esse processo de inclusão. Porque isso é muito importante. Porque pode ser até que você não tenha nenhuma interferência na sua vida por isso, mas seus filhos vão ter. Seus netos também. Porque a energia está lá e você não sabe se esses filhos e netos vão estar em vigilância ou em distração. Então, se você já identificou a distorção, é sim a sua obrigação requalificar essa energia, para que os próximos recebam esses caminhos livres, né, dessas distorções. E como você é a bola da vez, é você que pode fazer isso, você tem que fazer isso. Porque muita gente vira pra mim e fala: ai caramba, que saco, por que ficou tudo pra mim? Eu falei: porque você é a bola da vez. E é você que tem que fazer. E se você deixar passar a bola, vai ter que ser seu filho, vai ter que ser seu neto. Então, você tem que pensar nisso. Quem que você prefere que faça esse trabalho? Não é melhor você fazer? Porque às vezes o filho está em distração e está adoecendo, e adoece com uma situação dessa. Né? E você tem consciência, você tem condições de ir lá e resolver antes que isso vire um problema maior. E as consequências são muitas. Comparação está muito relacionado com julgamento, porque a base do comparar é você julgar, certo? E o que é o julgamento? Vamos pensar no julgamento. Julgamento é punição, porque você é muito punitivo quando você julga. Você diz: eu não consigo entender como uma pessoa faz isso, né? Então você, além de estar olhando de uma forma muito cristalizada, você também está punindo ali, você joga uma energia ali. Então o julgamento, ela tem a energia da punição dentro dela. Ela é uma energia muito mais mental, porque ela não é discernimento, então não é uma inteligência do coração. Então é uma energia que está muito no mundano, na terceira dimensão, nos campos de distorção dos relacionamentos. Então quando você julga, o que você faz? No primeiro momento, você conecta um fio energético naquela situação. E você está dizendo para o universo: olha, eu não estou entendendo isso. Me dá a resposta disso. Você faz isso também. Você está lançando uma pergunta para o universo, dizendo por que isso acontece. E quando eu faço isso, eu deixo um fio energético para que eu manifeste a mesma situação na minha vida. E a partir da mesma experiência que eu julguei, eu consiga ter a compreensão do que o outro sentiu quando ele estava passando pelo processo. Então, às vezes, passa 10 anos. E aí, de repente, eu vivo a mesma coisa que eu julguei. Porque você vai viver. Porque se você lançou uma pergunta de que eu não entendo, eu não compreendo, você tem que ter a resposta. Você vai viver. E na hora, a primeira imagem que vem na sua cabeça é aquela situação. Por que será que passaram milhares de informações na minha vida e eu conectei com aquela? Porque você tem que requalificar a distorção que você criou na hora do julgamento. E aí, se vai ser nessa vida ou em outra, não sei. Quando é nessa, tem uma memória clara de aonde foi que eu criei a distorção, na hora que eu julguei. Então, toda vez que eu julgo, eu já me conecto para reproduzir aquilo na minha vida. Pode ser através de um ato meu, ou pode ser através do ato de um filho meu, ou de alguém que eu amo, que vai ter as mesmas atitudes. E aí você vai ter que olhar com amor e vai dizer: caramba, eu fui severo com aquele, mas com esse daqui eu vou acolher. E a sua experiência está nisso, né? Então eu fui severo porque não tinha amor. Agora com amor eu lido de uma outra forma. Eu consigo ir para o discernimento, para o entendimento e não no julgamento. Então assim, cada vez que a gente se conecta energeticamente com alguma situação de julgamento, a gente reproduz isso na nossa vida. Não sei quando. Não tem como
decorrente disso, você tentar quebrar essa reprodução, né? Sim, na hora que você identifica, por que eu falo que vocês têm que meditar todo dia? Quando eu medito, eu olho o meu dia. E aí no meu dia eu percebo quais foram as minhas atitudes que geraram distorção energética. E aí eu olho ali e falo, nossa, eu julguei isso aqui. Eu já requalifico imediatamente, eu não preciso esperar 10 anos. Porque depois de 10 anos, às vezes eu nem sei aonde eu comecei a distorção. Né? Então, por isso que a prática de você meditar todos os dias, sentar e olhar o seu dia, ela é muito importante, porque você já requalifica rapidamente, sem precisar manifestar a distorção na sua vida. Mas você tem que ter a prática. Então, a meditação, além da respiração, tudo eu tenho que fazer isso? Olhar o dia todo, sim. E anotar. Anotar quais foram as suas emoções no dia, quais foram as suas atitudes no dia, e depois meditar por que eu reagi dessa forma. Que aí você vai ter o caminho dessas conexões que já estão muito estabelecidas, dessas respostas automáticas. E você tem que ir dissolvendo isso. Se você foi pego por uma sensação de sofrimento muito grande, quando você viu alguma coisa, você tem que ir dissolvendo e até dissolver essa ilusão. E aí você vai entender por que eu sofri. Ah, mas porque ele te xingou. E por que eu me importei tanto que ele me xingou? Ah, porque não foi legal a atitude dele, ele te pôs uma energia violenta. E por que eu não lidei com a energia de violência? Você tem que ir indo até entender onde está a sua limitação. Quando você chega no entendimento, clareia tanto que aquilo não tem mais importância, você dissolve e você não repete mais. Então essa prática ela é muito importante e você faz isso sempre com amor, não com violência, com julgamento, com crítica, com autocrítica e com punição, porque isso é muita burrice e é muita perda de vida, né? Não importa, a gente está nessa experiência que é para a gente conseguir olhar essas situações e curar elas. Então, a gente tem que usar de uma forma eficaz a nossa possibilidade de fazer esse trabalho. Mas inicialmente a mente vai ficar te dando várias respostas. Não importa, você vai entrando nas respostas e vai falando sim, e o que isso importa? Eu falo para a mente, sim, e o que isso importa? Ela me traz alguma coisa. E o que isso importa? E por que eu estou sentindo dessa forma? Você vai indo, quando a mente ela é vista e ela percebe que tem um comandante, alguém superior, uma divina presença que está em equilíbrio, ela começa a ficar miudinha e ela começa a dissolver, porque ela percebeu que foi vista. E ela já imediatamente vai dissolvendo esse caminho, ela vai buscar outro. Eu estou falando grego? Não. É porque como eu faço muita prática meditativa, às vezes vocês podem estar assim, né? Nossa, mente, falo com ela, que loucura. Mas eu estou tentando de forma muito clara dizer como que é o processo, porque eu acho que é isso que eu tenho que passar para vocês. Então, assim, porque eu não entendo muito de meditação, é mais um papo consigo mesma, não precisa de musiquinha, de não, fica iludida na sensação. A gente não tem que ficar preso na sensação boa. Eu medito para sentir sensação boa. Não, meditação não é ficar com energia zen. Não é isso. Porque até hoje, assim, quando eu não sei meditar, talvez eu já achando que é um tipo de coisa. Talvez não seja. Meditação é um exercício consciente de olhar a mente. Para que você possa quebrar esses padrões pré-estabelecidos, para que você possa olhar quais são as suas respostas automáticas e para que você possa entender o funcionamento da sua mente, onde ela está te enredando, você perceba os seus enredos. E isso não é fácil, não é simples, não é gostoso, né? E é muito diferente do que o povo acha que meditar é ficar zen, cantando, só de lindo. Não, isso não te leva a nenhum lugar.
na verdade. Meditação da dor física, da desespero, enfim, da vontade de sair correndo. Durante muito tempo você fala, ai que saco, vou lá de novo. Mas não é esse lugar. E depois de um tempo você alcança esse lugar. Na vida, né? No resultado que você tem na sua vida. Do ponto de vista energético e evolutivo, para que serve a mente? Porque eu fico pensando na dificuldade que né, sair dela, reconhecê-la, entender os momentos que ela está falando para iludir. Não é difícil. Só que você precisa querer e ter foco para olhar para ela. É como se você estivesse assistindo um documentário que te interessa muito. É difícil? Não. Então, se você se interessar por entender a sua mente, não vai ser difícil. O ponto é que vocês não querem fazer isso. Esse é o ponto, mas difícil não é. Porque você para olhar para isso. Você tem que ter um foco de querer assistir esse documentário que é a sua mente. Tem que ver se você quer. Então, o que atrapalha chegar nesse lugar da energia não é a mente, é não querer olhar para a mente. Para que a mente serve? A gente está vivendo uma realidade dual. Estamos vivendo uma realidade dual, onde a gente tem uma falsa sensação de separatividade. Não é isso? E por que eu tenho uma falsa sensação de separatividade? Porque quando eu tenho corpo físico, eu tenho a chance de olhar fora essas energias que estão em mim. Sem o corpo físico, eu materializo imediatamente um pensamento. Então, quando eu perco essa capacidade de densificar, de fazer com que as coisas tenham um tempo linear, que não é um tempo real, até que se materializem, eu ganho espaço para olhar e ter a ação da cura. Se eu não tenho corpo físico, eu imediatamente pensei e eu já estou lá. Então o que acontece? Se eu sinto raiva, eu não consigo sair da raiva. E aí eu imploro para poder encarnar, porque é a chance que eu tenho de sair desse ciclo, que é muito insuportável. Então o corpo físico, ele é projetado para uma experiência aonde eu separo as coisas, aonde eu consigo olhar coisinha por coisinha, que eu não vou conseguir fazer sem o corpo físico. E para isso a gente tem o cérebro, que o cérebro, todas essas informações que estão em vários corpos energéticos, cada corpo, ele é um banco de dados de um tipo de energia, de um tipo de experiência conectada com aquela energia na minha vida. O cérebro, ele acessa essas informações e ele cria linhas aferentes e eferentes para que eu tenha uma percepção disso. Então ele cria imagem, ele cria som, ele cria sensações. E dentro disso eu tenho uma experiência material do que é só energético. Tá? Essa experiência me possibilita olhar com tranquilidade, com calma, antes de materializar mais distorção. E aí eu posso ter o tempo de curar, de resolver, de trabalhar. Coisa que sem o corpo eu não tenho. A mente, ela é criada para que a gente não se misture, porque se a experiência ela tem que ser uma experiência dual, dessa falsa sensação de separatividade, para eu olhar tudo separado e conseguir curar cada coisa, a mente tem que fazer a função de dizer, olha, isso daqui não, isso aqui não está certo, de preservar a sua identidade dentro dessa experiência que a gente está tendo de terceira dimensão. Então, tudo que chega, a mente fala, cuidado, isso daí eu não sei. E ela tem uma função também de preservar a sua vida. Então, ela é a mãe que cuida do filho. A mãe vai lá, faz tudo de mais absurdo na vida dela e tá tudo bem. Quando ela tem um filho, ela
ela assume a função da mente. Ela fica assim, não vai ali, não pula ali, não cai, pelo amor de Deus, vai se machucar, vai morrer. A mente faz a mesma coisa. Entendeu? Só que alguém tem que dizer pra mãe assim, você tá surtada. Eu te falo assim, não vou morrer porque vou pular ali. Mas não dá, porque a função dela agora, como mãe, é proteger esse filho. E a mente faz isso. Só que você tem que pegar a mente e dizer assim, escuta, mente querida, eu tô vendo, calma, eu entendi, eu agradeço o sinal de risco, eu sei que é desconhecido, eu sei que a gente não tem respostas para isso, mas confia, estou no controle, vamos junto, você vai me dar um sinal e eu não vou te ignorar, eu vou ouvir e a gente vai fazer junto. Da mesma forma que o filho devia falar para a mãe, mãe, fica tranquila, você está me dizendo, eu estou entendendo, a gente vai junto, eu vou considerar o que você está me falando e eu estou atento. Aí a mãe fala, graças a Deus que eu tenho um filho consciente, meu Deus. Entendeu? É mais ou menos isso. Acho que é a forma mais simples de explicar a mente que eu posso explicar para vocês. Então ela é ruim? Não, ela tem uma função. Né? E a gente não pode ir para o extremo de falar, nossa, eu quero minha mãe fora da minha vida. Você também não pode querer a sua mente fora da sua vida. Você precisa dela. E você precisa sentir medo e ter as sinalizações dos riscos na sua vida. Você só tem que saber usar isso de uma forma muito boa. Tá? Como é que eu vou falar assim? Isso aqui é minha mente, isso aqui é minha intuição. Como é que você vai falar? O que é o quê? Porque a mente enreda. A mente sempre conta uma historinha que nunca acaba. E a intuição, ela é direta. Ela só é. Você só sente aquilo. Não tem muita lógica. Não é uma coisa que você precisou racionalizar e pensar. Você simplesmente sente. E geralmente é muito rápido. É muito rápido. Você sentiu. Na maior parte das vezes você ignora, porque a mente fala, não, isso é uma besteira, vai lá, vive, vê se é essa sinalização. Então você tem que exercitar. Sentiu, eu sigo. Senti, eu vou. Eu não sei por que não tem lógica. Eu simplesmente sei que eu não tenho que fazer. Eu simplesmente sei que eu tenho que fazer. Então a gente tem que exercitar muito isso. E a consciência, então, é a pessoa que vê isso tudo. É aquele que está fora de todos esses mecanismos, a sua divina presença eu sou, esse eu maior que olha de fora toda essa situação, que é o comandante desse barco, né? Que é aquele que está no controle real. Mas para isso você tem que adquirir um contato com esse seu observador interno. Ele tem que observar a mente, observar as emoções, observar os contextos, observar tudo sem julgamento, só olha. Não, muitas vezes quando a gente intui, a mente tenta Sim, todas as vezes. Tipo assim, eu pergunto uma coisa e vem a resposta, tipo, minha intuição. Aí a mente vem, tipo, tenta mudar isso. Tipo assim, tirar o sentido, não é? Mas sempre que a mente entra e é mente, você começa a ter sofrimento. Você começa a ficar incômodo, desconfortável, ansioso. E quando é o coração, é tranquilidade. Você respira e... então é isso. Coração é resposta assertiva. Você acalma ali. Realmente ter essa capacidade do discernimento, uma resposta clara que chega para você. Gente, é complexo, porque vocês precisam começar a exercitar. E assim, é individual também isso. Estou falando da minha experiência, né? O que eu sinto como... E é muito desafiador, não consigo explicar para você a sabedoria do coração. Eu só posso te dizer que você tem que abrir mão de querer saber muito. Porque existe essa ambição espiritual hoje. E aí eu vejo que as pessoas querem ter todos os cursos, todos os certificados,
para validar que elas sabem. Mas por quê? Porque ela tem que ser um terapeuta melhor do que o outro, né? E eu tenho que me colocar no lugar entre os melhores. E isso é uma distorção. Porque não é o curso que você faz, é a experiência de vida, o que você viveu na sua vida, que vai te dar embasamento para você ter respostas assertivas e verdadeiras. Você nunca vai entrar lá no meu site e vai saber o que eu fiz de curso, que ridículo. Você vai escolher ter uma conexão comigo pelos cursos que eu fiz? Não, cara, você tem que me ver e me ouvir e falar, nossa, me conectei. É isso, sabedoria do coração. A pessoa pode falar abobrinha, mas eu quero estar perto dela. Por quê? Porque eu entendo que tem alguma coisa vibracionalmente que nos afiniza e através desse contato vai ter troca. Não importa que tipo de troca. A mente vai dizer, não, mas você tem que ir no mais intelectual. Isso é mente, porque talvez você não tenha troca com o intelectual. E às vezes você tem uma troca com o cara lá que é ignorante absurdo para o seu processo, que é o que você está precisando. Eu sempre dou um exemplo que eu fui num curso, e poucos cursos eu faço, quase nenhum mesmo. Até agradeço todo mundo que me manda os convites de curso, que me dá gratuitamente. Gente, é uma escolha minha, né, de fazer meu caminho direto. Mas não é que eu estou de forma arrogante, me achando melhor, que eu não preciso estar. Não é isso, uma escolha de caminho direto. E eu fiz um curso que eu cheguei lá. E quando eu cheguei no curso, a pessoa não sabia nada de energia. Ela estava falando os caminhos energéticos completamente contrários. E eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? A primeira coisa foi minha mente. Putz, que perda de tempo absurda, cara. O que eu vou fazer aqui? Né? E tudo era muito raso para mim. E aí eu falei, vai ver que eu vou ajudar esse ser agora. Vamos lá, vou ajudar ele. Eu estava bem arrogante, né? E aí eu virei e falei assim, olha, deixa eu te falar, mas a energia, ela corre assim, ela funciona dessa forma. Eu vejo na prática quando eu estou trabalhando lá no consultório, será que tá certo? O cara foi tão humilde, que ele virou e falou assim, putz, que bom que você está aqui. Deixa eu te falar, eu não sei nada de energia, eu só sei que me ensinaram desse jeito. E eu tô aqui no maior desafio, tentando passar aquilo que me ensinaram. E tipo, não sei, é isso. O que eu fui aprender com ele foi humildade. E isso foi tão importante que eu tô trazendo aqui. Eu precisei ver a disponibilidade da pessoa realmente se revelar e ser humilde, para eu integrar a humildade. Eu precisei receber humildade do campo daquela pessoa. Não era nada intelectual, não era um conteúdo. Isso é infinitamente maior do que qualquer conteúdo que eu poderia receber. Então as relações, elas te entregam muito mais do que o que a mente está dizendo. E você só vai saber se você sentir afinidade. Você tem que seguir a sua afinidade. Isso não pode ser um terapeuta, ele não pode ser escolhido pelos currículos, gente. E você também não pode escolher a terapia que você vai fazer se você está doente. Você não chega no médico e fala, olha, eu vim aqui porque eu vou tomar esse remédio, vou fazer esse trabalho, esse tratamento. Não, você está gravado, como é que você vai saber? Então, menu de terapia também é uma coisa que não faz sentido nenhum. Você tem que escolher um terapeuta que realmente você se afiniza. E aí, numa conversa muito sincera, você tem que se abrir completamente para que esse terapeuta consiga, porque ele não é mágico, ele não é Jesus e nem Deus, nem paranormal. E você tem que revelar tudo para que ele possa, junto com você, tentar entender quem você é. E junto vocês vão fazendo tentativas. Então, no primeiro momento, olha, pelo que eu consegui sentir, eu acho que a gente tem que ir por esse caminho, vamos tentar. Não deu certo, vamos junto. Não deu certo, qual o seu feedback? Então não era isso que eu estava pensando, então deve ser isso aqui. Agora, o terapeuta, ele não pode se colocar no lugar de quem sabe, porque uma pessoa, ela é totalmente única, um universo que você tem que desvendar. E às vezes você leva, só no final do tratamento você vai entender o que era o negócio. Então você tem que ter a humildade e a clareza
de falar para o seu paciente, olha, não sei, eu tô a fim de assumir aí esse tratamento, mas eu vou ter que descobrir junto com você, porque não dá para saber, entendeu? E aí também o paciente ele chega numa posição de querer testar o terapeuta. Se chegar nessa posição para mim, sinto muito, mas eu não vou te atender, porque eu não sou a pessoa para te atender. Eu não tenho que te provar que eu sei, porque eu não sei. Eu não sei nada de você, eu vou ter que descobrir junto com você. Né? Então isso tudo é muito distorcido. E aí a gente vê o quanto é difícil na área essa relação paciente-médico, paciente-terapeuta, né? Porque falta muita verdade e clareza. Se eu quero ser o melhor, eu não posso ser o pior. Eu não me coloco no lugar de ser vulnerável. Humildade suficiente para isso. Então a gente tem que entender todo esse processo. Sempre é igual. E quando um paciente chega para você, ele também está te dando a possibilidade de você aprender, crescer, se curar. Então a humildade está também no fato de você entender que é uma chance muito grande para você de evolução aquele paciente. E você tem que olhar dessa forma. Uma troca de verdade e não ficar pensando, nossa, quanta gente agravada. Por que você está traindo tanta gente agravada? Será que você não está agravado também? Eu mesma sou a pessoa que vai ser mais agravada. Você pensa isso e fala, caraca, que coisa. E nunca acabo de me trabalhar porque sempre tem uma questão. Vai ficando mais tênue, mais fino, mais sutil. Essas revelações você vai percebendo de uma outra forma. E isso é muito prazeroso no trabalho terapêutico. Porque você vai subindo os níveis de consciência. E isso é muito legal. Mas você sempre vai tendo esse aprendizado em níveis diferentes, né? Então, num primeiro momento era grosseiro. Então, você lidava com a doença de forma grosseira. No momento que eu estou hoje, é muito sutil, eu pego coisas muito finas do processo. Eu percebo coisas que eu falo, nossa, é aqui o fio da situação, que eu não tinha condições de fazer antes. Só que eu atendo todos os dias, agora mudei a minha agenda, só que todos os dias, no mínimo 10 pacientes por dia, me colocando no serviço. Minha mente todo dia fala assim, por que você está atendendo, meu? Não vale a pena. Não. Eu falo, eu estou porque eu não vou estagnar o meu processo. Porque é dessa experiência que eu estou tirando todas essas informações que eu estou passando para vocês aqui. Né? Então, tudo está relacionado. E a gente não pode estagnar. A gente não pode parar o nosso processo. A gente tem que se desafiar. Se eu respiro 1 hora hoje... daqui um mês eu tenho que respirar 1 hora e 10 minutos e depois eu tenho que respirar 1 hora e 30 minutos, senão eu vou estagnar o meu processo. E é assim que os atletas fazem. Sempre a gente tem que subir um pouquinho mais. E esse subir um pouquinho mais é sempre doloroso, difícil, porque a mente não quer, porque você está cansado, porque você sente no físico, porque é uma série de coisas. E você tem que ter a capacidade de ir além da sua limitação. Porque quanto menos se faz, menos se quer fazer. Então, se eu parar de atender hoje, eu vou atender 4 dias da semana, pode ter certeza que daqui a alguns meses eu estou atendendo 3, e depois eu estou atendendo 2, e vou achar que é muito ruim atender os 2 dias. Porque quanto menos se faz, menos se quer fazer. Então, a gente tem que se pôr na prática do exercício. Vou mostrar o que eu acho mais interessante disso tudo, que a gente, assim, uma conclusão que eu estou chegando aqui agora. Não importa, às vezes muita coisa, importa que a gente vê você falando de sua experiência, né, que é uma coisa real, e no fundo a gente vê que é possível. Lógico que é possível. Então, acho que isso é o mais importante, acho, nesse momento, assim, pra gente, sabe? Exatamente. A gente vê que é possível. E entender a natureza da mente da estagnação, da preguiça e da inércia. Sim. E que é tão desafiador para mim manter, né, o ritmo da ação que é necessário,
como é para vocês. Só que se você para, você não tem capacidade de sustentar. E o que a gente menos vê hoje é a capacidade de sustentação das pessoas. Por quê? Porque elas não aprenderam isso, a sustentar nem o emocional delas. A pessoa acabou de sentir alguma coisa, ela está desesperada, gritando, chorando, entregue e jogada na cama. Por quê? Porque ela não sustenta. E por que não sustenta? Porque às vezes, no primeiro grito, no primeiro choro, ela já recebeu colo e ela vai querer esse colo eterno. Então a gente precisa também, como educador, ensinar muito o processo da sustentação. Porque tem muito médico aí, e eu atendo bastante médico, que vem de uma família muito boa, onde passou a vida inteira só estudando, então, porque a medicina pede isso, e quando chega na prática da medicina, não tem capacidade de sustentar, porque não precisou fazer todo o movimento de sustentação. E sustentação está em tudo, está em acordar cedo, em lavar o seu prato, em arrumar a sua casa, em organizar a sua bagunça, em sustentar isso. Ai, que saco, não quero fazer, mas você vai lá e faz. Isso é sustentação, né? E é isso que vai te dar base de ter sustentação energética. Então, muitas vezes, as pessoas não têm isso mais na vida. Elas não sustentam as pequenas coisas no dia a dia. E como é que elas vão sustentar coisas que são grandes depois? Você está falando de sustentar, que tem a ver com a responsabilidade. Eu acho que no momento que você entende isso, fica muito difícil acolher, não? Porque a pessoa já é responsável, ela tem que sustentar, então tem que se virar, aí você vai acolher. Sim, mas eu não acolho meus filhos. Eles lavam, façam, cozinham, arrumam a casa e comem o que tem que comer. E desde sempre eles fazem isso todos os dias. Tem função em casa. E eles se debatem, e eles choram, e eles gritam durante um ano. Depois, eles querem fazer. Eles chegam lá já fazendo. Vamos lavar a louça, vamos arrumar aqui, vamos ter praticidade, porque precisa fazer isso. E eles são homens, né? Os meninos. E o que eu vejo? Eles têm que ter uma estrutura até para se relacionar com mulheres. Porque depois viram esses caras que só causam dentro do relacionamento, porque não organizam, porque acham que as mulheres têm que fazer, as mulheres não vão aceitar isso, eles não vão ser independentes na vida, vão depender de uma mulher para fazer. Então os meus filhos, é importante isso, porque isso dá uma estrutura, uma força. Eles confiam que vão conseguir morar sozinhos, eles confiam que vão conseguir cozinhar, lavar, que eles estão prontos para a vida. Então, não entendo o que significa acolher. Para mim, acolher é isso, é você ter uma estrutura firme de fazer com que o outro, né, no caso do filho, faça aquilo que vai ser melhor para ele. Muitas vezes. E isso é muito desafiador hoje, porque é mais fácil você dar um celular. Meus filhos não têm celular, eles têm acesso a celular limitado. O de 18 anos agora está podendo ter, e vira e mexe quando a coisa fica complicada, a gente tira. Por quê? Porque, gente, a gente já sabe que faz mal. Por que a gente deixa a criança lá se viciando e fazendo um monte de coisa? Porque é cômodo. Eles ficam em silêncio, eles não dão problema. Então é cômodo você permitir que o seu filho faça o que ele quer, porque ele vai se debater, ele vai causar na sua vida. Difícil é você sustentar a educação. Difícil é você sustentar o que precisa ser sustentado. E na função de pai e mãe você tem que fazer isso. E graças a Deus eu tenho um marido que é muito maravilhoso no processo, que me ensinou absurdamente sobre isso, que é o Ale. E ele tem muita força. E a gente junto, a gente tem força. Então, o marido e a mulher, eles têm que se unir na força daquilo que precisa para a educação. E vocês têm que parar de ter medo
de traumatizar. Porque nunca uma geração ficou tão refém do medo do trauma para educar como a nossa, né? E aí a gente deixa de fazer as coisas que precisam. E isso vai reverberar muito na vida deles. Eu falo muito isso porque minha mãe sempre teve essa postura, meu pai também se vira. E aí eu me vi crescendo uma pessoa muito fria, porque eu sempre, tipo, se vira, tipo, pra todo mundo. Então, Isso não é frieza. Frieza é falta de afetividade. Você pode ser fria por outro motivo, não porque você é prática. Eu sou prática e não sou fria. Vocês sentem um acolhimento amoroso. Eu posso ser muito amorosa e posso ser muito firme, né? Aí vai da distorção, que é muito diferente. A gente está falando de duas coisas. Você pode ser fria, tudo bem, identifico até que você é, mas porque você se fecha, não sei, numa dureza. Aí você tem que trabalhar a afetividade. Mas isso não significa que as suas ações não estão corretas. Você pode ter ação correta, firmeza, e trabalhar o que te impede de amar, o que te impede de ser afetivo, o que te impede de acolher. São duas coisas distintas. E às vezes, a pessoa que é firme, ela realmente se torna fechada para o amor e para a afetividade. Então ela precisa trabalhar não a firmeza dela e a dureza dela, mas sim a dificuldade de ser afetuoso, de ser amoroso. Isso precisa ser trabalhado, mas é incrível uma pessoa que consegue ter sustentação. E a gente precisa disso na vida, né? A gente não pode distorcer as coisas. E aí quem está, né, nesse ponto de se achar muito duro, e eu sou muito firme, mas eu não consigo amar, precisa trabalhar o amor e não abrir mão da firmeza. Porque o que vocês acabam fazendo? Cedendo porque acham que você é muito duro, não é isso? Deu para entender? Tem muita mãe e pai aqui? Tem bastante. Tá, é desafiador lidar com essa questão? É bastante. E acho sensacional quem está começando agora, já com essa condição de enxergar. Pode fazer diferente que a gente, por exemplo. Quanta coisa a gente fez, quanta coisa a gente fez errado, né? Não tem certo e errado, mas naquele momento você fazia com todo amor, mas que, né, trouxe tantas consequências que não foram as melhores. Mas ó, isso. Não, eu sei, mas eu falo o seguinte, não estou dizendo para vocês. Isso muito bem, mas eu falo quem está vindo agora com os filhos pequenos e já tem acesso a poder enxergar mais esse lado. Mas se você não teve a estrutura de sustentar, você vai ceder em outras situações, né? Então, você tem que ter uma estrutura emocional. Isso é estabelecido nessas funções diárias, no dia a dia, nessas situações todas. É por isso que eu digo que é na vida. Então, eu tenho força. Porque eu comecei a lavar a louça e eu começo a lavar a louça e falo, por quê? Por que eu tenho que estar aqui? E nunca acaba. E aí eu falo, nossa, que inferno que é essa minha vida. Por que meu pai e minha mãe é tão ruim? E aí no dia seguinte eu tenho que lidar com isso de novo. Nossa, se eu pudesse pôr veneno no terceiro dia eu tenho que lidar com isso de novo. E aí eu falo, que merda, já tô 2 horas aqui. No 4º dia eu penso, deixa eu ir rápido. Porque eu vou começar a bater meu recorde agora. Vou fazer de qualquer jeito. Que bosta, vamos rápido, tira isso daqui. Eu já saí de um padrão, já entrei no outro. E assim, durante 1 ano, eu vou trabalhar tantas questões emocionais em mim, só lavando a louça, que vai chegar uma hora que eu não tenho mais questão. E aí eu chego lá na hora de lavar a louça, lavar a louça, eu vou pôr o fone de ouvido e tipo, mãe, me deixa aqui, cara, vai lá que eu vou lavar a louça. E eu vou lá amarradão lavar a louça, porque eu trabalhei todas as minhas questões em relação a lavar a louça.
Agora, quem não faz isso fica refém a vida inteira, gente. A pessoa vira um psicopata, né? Tá passando a dizer, vê um braço, deixa ele lá. Ai, quer saber? Eu vou